A paz do Senhor e a graça esteja sobre ti. Continua abençoando você, a sua casa e a sua família. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa abordagem sobre os conflitos entre pastores ou líderes de igrejas e entre igrejas por causa das ovelhas. O que há por detrás disto e vantagens para o diabo Satanás. E nós estamos a falar da espiritualidade de um homem de Deus. E estávamos a dizer que a espiritualidade de um homem de Deus está no segredo do caráter de José. José, nos planos e propósitos dele, foi levado ao Egito, vendido como escravo por seus irmãos, por causa da inveja, por causa dos conflitos que havia entre ele e os seus irmãos. Ele era o mais amado do pai, ele era o caixinha entre os irmãos. Depois Deus lhe deu um sonho acerca do chamado dele, 2 sonhos. E ele decidiu falar, há coisas que você não deve falar. Você tem que aprender a calar e deixar as coisas acontecerem. Mas não é isso que eu quero ensinar. E posto em casa de Potifar, eunuco do rei Faraó, Deus era com ele. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. Era abençoado. Ele era jovem, de boa aparência. E a mulher de Potifar entendeu que tinha que dormir com José. Ou seja, começou por assediá-lo, vez após vez, para manter ou cometer adultério ou ter relação sexual com José. E José recusou-se desfrutar do prazer momentâneo que o sexo do adultério e que a traição lhe podia proporcionar. E ele respondeu à mulher e disse, cito, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 39, do versículos 1 a 23. E depois vai ver que ele, por essa sua atitude e determinação, ele sofreu consequências injustas por causa do seu amor e fidelidade a Deus. O caráter, ou seja, a espiritualidade de um homem de Deus está no seu caráter, no temor do Senhor, no amor e temor a Deus, no amor ao próximo. Potifar tinha colocado sobre todos os seus bens. Lhe tinha posto como maioral sobre tudo. Mas José sabia que algo lhe tinha sido vedado. O acesso à mulher dela. Meus irmãos, nós somos líderes. Líderes de igreja sob um rebanho. Nós exercemos liderança. Temos uma incumbência de apacentar o rebanho. Mas há coisas que Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor do rebanho, nos vedou. E muito líder entra em problemas quando trespassa os limites que o Senhor Jesus Cristo impôs ou estabeleceu no exercício da sua responsabilidade como mordomo da sua casa. E é aí onde começam os problemas.
É aí onde há problemas. Por quê? Se nós lermos 1 de Pedro, capítulo 5, nós vamos ver que há limites. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Isso é para todos nós. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que eu sou também presbítero com eles. Uau, o apóstolo Pedro era humilde. Um homem humilde. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui estabelecem-se limites no exercício da nossa liderança sobre o rebanho, sobre a herança de Deus, sobre as ovelhas de Jesus Cristo. E o temor do Senhor diz, Provérbios 8, versículo 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal. 2 pontos. Que mal? 2 pontos. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborrece. Se você for no capítulo 6, você vai ver coisas que têm de suscitar temor. Capítulo 6, versículo 16 a 19, que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O temor do Senhor. E o rei Saul caiu porque ele não temeu a Deus e não mostrou frutos genuínos de arrependimento. Ele falhou com relação à palavra do Senhor. Ele não obedeceu à palavra do Senhor. E é isso que tem acontecido e pode acontecer nas nossas vidas. Muitos estão a cair nesta nova aliança. Muitos deixam de ser conhecidos por Cristo por causa destas coisas. A falta do temor, a falta de amor, que fazem contaminar a vida de um servo de Deus e a igreja de Cristo também. Porque pensam que pelos factos dos dons do Espírito Santo estar a operar, e por passar supostamente na presença de Deus 10 horas orar muito em línguas, pensam que há espiritualidade para com Deus. Eu vou ler a você Romanos 13, versículos 8 a 10, que diz, da Bíblia Viva também: paguem todas as suas dívidas, exceto a dívida do amor aos outros. Nunca terminem de pagá-la. Se vocês amarem os outros, estarão obedecendo a todas as leis de Deus e satisfazendo todas as suas exigências. Se você amar o seu semelhante tanto quanto ama a si próprio, não desejará maltratá-lo, ou enganá-lo, matá-lo, ou roubar-lhe algo. E você não pecará contra a esposa dele, nem desejará aquilo que lhe pertence, nem tampouco fará qualquer outra coisa que os 10 mandamentos dizem que está errada. Todos os 10 mandamentos estão encerrados neste: amar o seu semelhante como você ama a si mesmo. O amor não faz mal a ninguém. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele é a única lei que vocês precisam ter. E aprendemos isso com José. O patrão de José, Potifar, confiou tudo nas mãos de José. E José, ele temia Deus. E ele, por amor a Potifar, que confiou nele a sua casa, os bens que possuíam, com exceção da mulher, e até confiou a mulher,
porque teve confiança nele e colocou sobre todas as suas coisas, confiando que era uma pessoa de confiança. E José, na tentação que várias vezes sofreu por parte da mulher do Potifar, José disse: como, pois, faria eu este tamanho mal? José, ele praticou amor ao próximo. Ele não abusou da mulher do seu próximo, do seu patrão, por amor ao próximo e por temor a Deus. E pecaria contra Deus. Meus irmãos, aqui está a espiritualidade de um homem de Deus. Aqui está o verdadeiro temor e a prática do amor de Deus. E acabamos de ler em Romanos 13, versículos 8 e 10 da Bíblia Viva. Nem toda a igreja cheia de pessoas ou com multidões, nem toda a igreja próspera com dinheiro ou rica em dinheiro e fama, nem sempre significa prosperidade na espiritualidade de Deus, ou que esteja no centro da vontade de Deus. O diabo pode trazer riquezas para uma igreja de Deus, para desviar o homem de Deus e a igreja dos planos e propósitos de Deus. O diabo pode encher uma igreja com joio, quando o ambiente espiritual daquela igreja é proporcional para facilitar que ele venha e semeie o joio. Porque Jesus Cristo disse que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que semeia o trigo, e vem o inimigo e semeia o joio, que são seus filhos. O trigo são os filhos do reino e o joio é de Satanás. Uma igreja que o ambiente espiritual é mau, intrigas, murmuração, guerras intestinais, perseguições, pecado encoberto. Tenha cuidado. Maioritariamente pode ter joio do que trigo. E é aí onde começa-se a quebrar o mandamento de Cristo. O amor uns aos outros, como Ele nos amou. E deixamos de ser conhecidos como discípulos de Jesus. E deixamos de ser amigos de Jesus porque não fazemos o que Jesus Cristo manda. Então, quando falta o temor do Deus da congregação, desde o líder até cá abaixo, tudo se contamina e acaba-se por se manifestar nas obras, nos comportamentos, os desígnios dos corações dos homens, e assistimos a um ambiente que só o diabo pode reinar lá, porque Deus não está lá, Deus não fica lá. Então nós temos que aprender muita coisa, meus irmãos. Aprender coisas que nos ensinem a produzir frutos como líderes, que faz com que a presença de Deus esteja no nosso meio. Porque é um espírito que imita o Espírito Santo e que confunde as pessoas da congregação. Esse espírito chama-se espírito religioso. Ele imita o mover do Espírito Santo, mas é diferente. Ele imita o Espírito Santo a falar, mas é diferente. E só uma pessoa com discernimento consegue dar conta da presença desse espírito naquela denominação. Parece o ambiente proporcionado pela presença de Deus, mas é diferente. A presença de Deus, quando se manifesta no meio de uma congregação, ou quando está presente no homem de Deus, quando está presente no meio da congregação, você, ao entrar naquela sala, você sente a presença de Deus. Você se percebe que aí há uma presença agradável, há um ambiente diferente. Você, na adoração, você
sente a manifestação da presença de Deus, uma manifestação que te mexe, que te comove, que te toca e restaura a tua alma e que te faz ver a sua condição de pecador para quebrantar o seu coração e deixar de amar o pecado. A glória de Deus, quando se manifesta no meio em que há pecado, tem que haver mudanças, tem que haver temor. E não quero você desejar a glória de Deus. O povo de Israel temeu. A glória de Deus, quando se manifesta, você está em pecado, você é capaz de ser atirado de um sítio para o outro. Porque Deus não tolera o pecado. No meio da contaminação espiritual, onde há pecado, onde impede o Espírito Santo de operar, a presença de Deus dificilmente se manifesta. A não ser que haja quebrantamento do coração. E é um espírito religioso que tem enganado muitos cristãos, pensando que Deus está aí. E você vai ver, durante o tempo, as pessoas a manifestar os mesmos problemas, os mesmos comportamentos. Ódio, inveja, perseguição, murmuração. Por isso é que Deus fez com que o povo de Israel, os povos de Israel, circundasse pelo deserto, andasse pelo deserto 40 anos, até aquela geração murmuradora, rebelde, que saiu do Egito, morrerem no deserto, e a nova geração que foi forjada do deserto no temor do Senhor. Essa nova geração é que entrou na terra da promessa e conquistou a terra da promessa, conquistou a promessa. As bênçãos que não foram trabalhadas por eles, mas foram dadas por Deus. Assim também acontece nos dias de hoje. Pelos seus frutos o conhecereis. Se o líder não produzir os frutos que Jesus revela, em João 15, versículos 1 a 8, e Filipenses 1, versículos 9 a 11, que são os frutos do Espírito, a presença do Espírito Santo em nós produzindo frutos, que são a nossa permanência na videira, estamos encostados na videira que é Cristo, e bebemos, somos alimentados pela videira. Você não se deixa enganar. Os frutos de justiça. Se não houver essa produção desses frutos no meio da igreja, você não se deixa enganar. Acredita que o corpo de Cristo vai sofrer. O diabo vai derrubar a igreja, o líder, vai comprometer e amarrar o líder, e o joio vai tomar conta da igreja. Por isso é que há igrejas que é mais joio do que trigo. Atos 20, versículo 28 a 31, chamamos a atenção para estarmos atentos a isso. Satanás, o diabo, é um ser muito sutil, inteligente, meticuloso e manhoso. Ele sabe como ludibriar um homem de Deus, um crente. Ele sugere, mente, engana, usa essas armas como suas preferidas, e assim como foi com Adão e Eva, assim também ele continua usando essa mesma tática, dessas mesmas armas, para arrastar consigo os homens, os crentes, no sistema que governa este mundo, conforme revela 1 de João capítulo 2, versículo 15 a 17. Deus abençoe, nós vamos continuar com nossas lições. Até a próxima lição.